Conheça a si mesmo e ao inimigo. O autoconhecimento como arma no campo de batalha da vida moderna. Os exércitos não usam espadas, mas palavras. As guerras não são travadas em campos abertos, mas em salas de reuniões, redes sociais, relacionamentos e até dentro da própria mente. Nesse cenário, o ensinamento mais poderoso de Sun Tzu continua mais atual do que nunca. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas quem é o inimigo? Às vezes é um concorrente profissional. Outras é uma circunstância da vida. Porém, na maioria das vezes, o inimigo mais traiçoeiro habita dentro de nós. É a dúvida que sabota, o medo que paralisa, a raiva que explode na hora errada, o orgulho que impede o crescimento. É aí que entra o poder do autoconhecimento. O campo de batalha interno André, 32 anos, gerente de uma startup em expansão, se via diariamente cercado por prazos, metas e cobranças. Ele achava que seu maior desafio era vencer os concorrentes da empresa. Mas a verdadeira guerra estava em sua impaciência. Ele gritava com a equipe, não dormia bem e se cobrava como se falhar fosse um crime. Foi só quando procurou um mentor que ouviu a frase: André, você está lutando contra o inimigo errado. Esse foi o ponto de virada. Ele começou a observar seus padrões. Por que se irritava tanto com atrasos? Por que não conseguia delegar? Por que precisava sempre ter razão? Essas perguntas pareciam simples, mas as respostas o desmontaram. Ele descobriu que seu medo de fracassar vinha da infância, de um pai extremamente exigente. Quando compreendeu isso, tudo mudou. Sua liderança melhorou, sua equipe prosperou. Ele aprendeu a vencer de dentro para fora. Conhecer a si mesmo é estratégia. Não autoajuda. Autoconhecimento não é apenas sobre meditar ou fazer testes de personalidade. É estratégia pura. É saber onde estão seus pontos fracos para protegê-los. É conhecer seus gatilhos para não se tornar refém deles. É entender suas paixões, seus limites, suas motivações. Você está no controle ou é controlado? O que te tira do sério com facilidade? Você sabe reconhecer quando está sendo manipulado? Quais decisões você toma por medo e não por estratégia? Responder isso com honestidade já te coloca à frente de 90% das pessoas. E quanto ao inimigo externo, conhecer o outro é igualmente essencial. Se você está disputando uma vaga de emprego, um contrato ou até a atenção de alguém que ama, é vital entender quem está do outro lado. O que essa pessoa valoriza? Quais são suas vulnerabilidades? O que ela teme perder? Mas lembre-se, conhecer não é odiar. É entender para agir com inteligência. O verdadeiro estrategista vence sem ferir. Ele conquista pelo respeito, não pela força. Aplicando no mundo real, imagine que você quer abrir um negócio. Antes de lançar qualquer produto, o primeiro passo é conhecer profundamente o mercado, o inimigo, mas principalmente conhecer a si mesmo. Por que quer empreender? Está pronto para a pressão? Qual é seu diferencial? Quais medos está tentando disfarçar com bravura? Ou, em um relacionamento, quantas brigas poderiam ser evitadas se você soubesse exatamente o que sente, por que sente e conseguisse se comunicar com clareza em vez de reagir no calor da emoção? Arma invisível, o autoconhecimento é uma arma silenciosa. Não aparece em currículos, não estampa manchetes, mas transforma qualquer pessoa comum em um general. Quem se conhece não é manipulado, não é enganado, não é derrubado com facilidade. Pode cair, sim, mas levanta mais forte, mais sábio e principalmente mais humano. No fim, vencer 100 batalhas externas não significa nada se você continua perdendo a guerra interna todos os dias. A guerra é um jogo de estratégia. Vencendo sem lutar há uma beleza oculta na vitória silenciosa, aquela que ninguém percebe. A vitória que acontece antes do confronto, no campo invisível do planejamento.
Sun Tzu dizia: o supremo artífice da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Nos dias de hoje, onde todos parecem disputar atenção, seguidores, status ou reconhecimento, a ideia de vencer sem conflito parece um devaneio. Mas é justamente isso que separa os estrategistas dos impulsivos, os sábios dos barulhentos. A arte de não reagir Camila era advogada, mas seu verdadeiro talento estava nos bastidores. Discreta, observadora e sempre alguns passos à frente, nunca entrava em brigas diretas. Muitos colegas zombavam de sua calma excessiva. Até o dia em que uma disputa interna ameaçou sua permanência na empresa. Em vez de confrontar seu rival diretamente, ela reuniu provas, conversou com as pessoas certas e, com serenidade, fez seus movimentos. Quando todos esperavam uma explosão, ela agiu com precisão cirúrgica. No final, não só ficou com o cargo, como ganhou o respeito silencioso até de quem a subestimava. Ela venceu, sem lutar. O poder do planejamento. Imagine a diferença entre dois vendedores. Um sai batendo de porta em porta, oferecendo seu produto sem nem saber se é o que as pessoas precisam. O outro estuda o público, observa hábitos, descobre dores e oferece soluções personalizadas. Quem você acha que vai mais longe? Planejar é visualizar a vitória antes mesmo de começar a batalha. É escolher o terreno, o tempo e as armas certas. É evitar perdas desnecessárias. Quantas guerras, relacionamentos ou negócios fracassaram porque alguém atacou antes da hora certa? O inimigo da estratégia, o ego. O maior obstáculo para vencer com estratégia é o ego. Ele quer respostas rápidas, quer mostrar poder, quer reagir a toda provocação, mas o ego é cego. Ele te coloca na linha de frente quando a inteligência mandaria esperar nas sombras. Sun Tzu nos ensina que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. O general mais poderoso não é o mais violento, é o que sabe escolher as batalhas certas. E mais ainda, sabe evitá-las quando necessário, aplicando na vida pessoal e profissional. No trabalho, em vez de tentar provar que é melhor do que seus colegas, seja tão eficaz e discreto que os resultados falem por você. Use a estratégia da excelência silenciosa. Nas redes sociais, não entre em debates que não levam a lugar nenhum. A vitória está em preservar sua paz e reputação. Nos relacionamentos, nem toda provocação merece resposta. Nem todo conflito precisa ser vencido. Às vezes, o silêncio educado é a maior arma. Nos negócios, seja como a água, adaptável, flexível, mas poderosa. Analise, se posicione e ataque somente quando souber que o terreno é fértil para a vitória. O tempo como aliado. Muitos perdem. Por pressa. O verdadeiro estrategista sabe esperar. Ele não se move por ansiedade, mas por cálculo. O tempo não é um inimigo. É um recurso. Saber esperar a hora certa é uma das habilidades mais subestimadas da vida moderna. Vencer sem lutar. Exige maturidade. Requer paciência, controle emocional e a coragem de parecer fraco enquanto se constrói a verdadeira força nos bastidores. Conclusão. Menos guerra, mais sabedoria. No fim, a vitória mais duradoura é aquela que poupa energia, evita danos e constrói pontes. Em um mundo onde todos estão prontos para reagir, quem sabe pausar e refletir ganha vantagem. O silêncio pode ser mais poderoso que o grito e a espera mais destrutiva que o ataque. Vencer sem lutar não é covardia, é maestria. Planejamento é poder. Antecipe os movimentos, Sun Tzu ensinou. A vitória pertence àquele que se antecipa ao seu adversário, esperando-o no campo de batalha. Vivemos numa era onde tudo parece urgente. As pessoas agem por impulso, tomam decisões no calor do momento e reagem sem pensar. Mas os mestres da estratégia
não se movem pela pressa. Eles preparam o caminho, calculam riscos e pensam em cada possível cenário antes de dar o primeiro passo. No xadrez da vida, quem planeja está sempre 3 lances à frente. O caso de Rafael. O executivo que enxergava além Rafael tinha 40 anos e era gerente de produto em uma grande empresa de tecnologia. Durante anos, ele estudou não apenas os produtos da concorrência, mas também os padrões de comportamento do mercado, os ciclos de tendências e até os erros comuns cometidos em lançamentos anteriores. Quando o time começou a desenvolver um novo software, Rafael já tinha um plano detalhado. Sabia exatamente quando lançar, como adaptar para diferentes públicos e até quais influenciadores abordar na divulgação. Enquanto os outros reagiam aos imprevistos, ele simplesmente seguia o que já havia previsto. Não porque era vidente, mas porque se preparou com antecedência para vários cenários. No final, seu produto teve o melhor desempenho da história da empresa. Não foi sorte, foi estratégia. Planejar é um ato de respeito, respeito pelo seu tempo, pelo seu dinheiro, pela sua energia. Quem planeja evita desperdícios. Enquanto muitos se perdem apagando incêndios, os estrategistas evitam que o fogo sequer comece. Planejar não significa controlar tudo, isso é impossível. Mas significa ter clareza sobre onde se quer chegar e quais caminhos estão disponíveis para isso. As 3 etapas de um plano poderoso. Visão clara do objetivo. O que você quer exatamente? Crescer profissionalmente? Aumentar a renda? Melhorar seu relacionamento? Sem clareza de destino, qualquer caminho parece certo, e isso é perigoso. Análise do terreno. O que está ao seu redor? Quais são os riscos? Quais os recursos disponíveis? Quem pode te ajudar? O ambiente influencia diretamente na forma, não como você deve se mover. Preparação para obstáculos. Todo caminho terá desafios. Planeje as falhas também. Isso não é pessimismo, é inteligência. Os grandes estrategistas não se desesperam quando algo dá errado. Eles já tinham um plano B. O mundo recompensa os que se preparam. A maior parte das pessoas age somente quando algo acontece. Já os estrategistas criam o que vai acontecer. Eles não esperam as oportunidades, criam cenários favoráveis para que elas surjam. Veja exemplos reais. Na carreira, ao invés de esperar ser promovido, você pode construir sua autoridade desde já. Cursos, networking, resultados visíveis. Nas finanças, planejar o orçamento, criar reservas, investir aos poucos. A diferença entre liberdade e escravidão financeira está no planejamento. Na saúde, quem se planeja para cuidar da alimentação, do sono, do corpo e da mente, evita doenças que só aparecem anos depois. O erro de confiar apenas no talento. Muitos confiam no próprio talento, na inteligência ou carisma. Mas talento sem direção é como uma flecha sem alvo. O que adianta correr rápido se você não sabe para onde está indo? Sun Tzu sabia que, em qualquer guerra, os soldados mais perigosos não eram os mais fortes, mas os mais preparados. O mesmo vale para a vida. A paciência de quem sabe o que está fazendo, planejar exige uma paciência rara hoje em dia. Enquanto os apressados querem resultados imediatos, os estrategistas semeiam com calma. Eles sabem que plantar certo vale mais do que colher rápido. E quando a colheita chega, ela é grande, segura e duradoura. Conclusão. O mapa antes da estrada antes. De começar qualquer coisa, um projeto, um relacionamento, um investimento, pare e pense. Planeje. Estude. Antecipe. O sucesso não começa na ação, começa na intenção bem construída. Quem planeja, domina. Quem improvisa o tempo todo, sobrevive, mas nunca governa. O terreno da batalha. Conheça o jogo onde você está inserido. Sun Tzu dizia:
Conheça o terreno e você vencerá todas as batalhas. Imagine um guerreiro habilidoso, forte e bem armado, mas que entra em uma floresta sem conhecer os caminhos, os perigos ou os atalhos. Toda sua força se torna inútil diante do desconhecido. Agora, imagine outro, com menos força, mas que conhece cada pedra, cada curva, cada armadilha do local. Quem você acha que tem mais chances de vencer? Na vida moderna, o terreno é o ambiente em que você está inserido, o mercado em que trabalha, o meio social em que circula, a cidade onde vive, até mesmo a cultura da empresa onde atua. Ignorar esse contexto é entrar em guerra de olhos vendados. Saber onde está é mais importante do que saber o que fazer. Luciana era uma arquiteta talentosa. Tinha ideias inovadoras, visão estética e garra. Mas ao abrir seu primeiro escritório em uma cidade pequena e tradicional, tentou aplicar um estilo ultramoderno e ousado demais para aquele público. Resultado: falência em menos de 1 ano. Ela só voltou a prosperar quando entendeu que seu erro não estava no talento, mas na falta de leitura do terreno. A partir daí, adaptou suas ideias ao gosto local, trazendo aos poucos sua inovação de forma mais sutil. Cresceu rápido e com respeito. Não foi ela quem mudou, foi sua leitura de contexto que evoluiu. O terreno determina a estratégia mesmo. Produto pode ter sucesso em um bairro e fracassar no outro. Uma mesma atitude pode ser vista como liderança em um ambiente e arrogância em outro. Um mesmo tipo de conteúdo pode viralizar numa rede social e ser ignorado em outra. O segredo? Conheça o jogo. Qual é a cultura da empresa onde você trabalha? Qual é o estilo dos clientes que você atende? Como pensa o público que consome o seu conteúdo? Quais são os códigos sociais do meio em que você vive? Essas respostas moldam suas estratégias, porque o que funciona em um terreno pode ser um desastre em outro. Estudar o campo é estratégia, não paranoia. Alguns confundem análise de ambiente com excesso de cautela. Mas é justamente o contrário. Conhecer o terreno te dá segurança para avançar com firmeza. Você para de agir por tentativa e erro e começa a se mover com precisão. Quem observa antes de agir parece lento no início, mas ultrapassa todos. Os que correm sem direção. Tipos de terreno moderno. Vamos traduzir os conceitos de Sun Tzu para o nosso mundo. Terreno digital, redes sociais, plataformas de conteúdo, algoritmos. Cada uma exige uma abordagem específica. Quem ignora isso, desaparece. Terreno corporativo. Saber quem tem poder, quais são as regras não ditas, os grupos de influência. Não basta ser bom, é preciso entender a política interna. Terreno emocional. Cada pessoa tem um mapa, uma forma de sentir, reagir e interpretar. Conhecer o emocional de quem você convive é fundamental para evitar conflitos desnecessários. Terreno econômico. Entender o momento do mercado, das finanças, das oportunidades. Há períodos para atacar e períodos para recuar. E só o conhecedor do terreno sabe a diferença. O erro de ignorar o ambiente. Muitos projetos fracassam por uma razão simples. Foram criados no vácuo, sem levar em conta o público, o tempo, a cultura, os recursos. A ideia pode até ser brilhante, mas a execução morre na falta de contexto. O general vitorioso estuda o campo antes mesmo de traçar o plano. O empreendedor, o artista, o líder, todos precisam fazer o mesmo. Adaptar-se não é trair sua essência. Alguns acham que adaptar-se ao terreno é se vender, mas é justamente o contrário. É usar sua essência da forma mais eficaz. Um rio não deixa de ser rio, porque muda de forma conforme o leito. Ele apenas encontra o melhor caminho para fluir. Você continua sendo você.
Só aprende a se expressar de forma mais estratégica. Conclusão: o mestre observa antes de agir, antes de dar qualquer passo. Observe. Antes de discutir, entenda o emocional do outro. Antes de investir, conheça o mercado. Antes de criar, entenda. Para quem está criando? Quem conhece o terreno nunca é pego de surpresa. Ele não é mais forte, apenas mais atento. E por isso, vence sem precisar provar nada. Liderança e disciplina. Comandando com inteligência emocional, Sun Tzu ensinava que um líder deve ser sereno, íntegro, corajoso e estritamente disciplinado. Mas ele também dizia que o general que não cuida das tropas leva o exército à destruição. Nos dias de hoje, os líderes não usam armaduras, mas decidem destinos. Estão à frente de empresas, famílias, projetos, ideias. E muitos deles estão afundando não por falta de conhecimento técnico, mas por falta de inteligência emocional. O mito do líder infalível durante muito tempo, liderança, foi confundida com imposição. A figura do chefe bravo, autoritário e distante, era vista como sinônimo de comando. Mas os tempos mudaram e com eles a forma de liderar. Hoje, liderar exige sensibilidade. Disciplina sim, mas também empatia. Clareza de objetivos, mas também conexão com os sentimentos dos liderados. Quem lidera apenas com gritos pode até controlar por um tempo, mas jamais inspira. A história de Roberto. Do controle ao respeito, Roberto. Era diretor de uma empresa de logística. Eficiente, brilhante, mas temido. Sua equipe entregava resultados, mas trabalhava sob pressão constante. Aos poucos, os talentos começaram a sair. O clima virou tensão. Mesmo com metas batidas, algo estava quebrado. Foi num treinamento de liderança que ele ouviu: "Você comanda como um soldado, mas esqueceu de ser humano." A frase o tocou profundamente. Começou a estudar inteligência emocional, ouviu feedbacks com humildade e passou a liderar com presença, não apenas com ordens. A transformação foi lenta, mas poderosa. O medo deu lugar ao respeito, a produtividade aumentou e pela primeira vez o ambiente ficou leve. Ele descobriu que liderar com disciplina é importante, mas liderar com equilíbrio é essencial. A disciplina que sustenta Sun Tzu via a disciplina como a espinha dorsal de qualquer exército. Sem ela, mesmo os soldados mais fortes se desorganizam. No mundo atual, disciplina é o que mantém o foco em meio ao caos. Disciplina emocional, não reagir impulsivamente. Disciplina de rotina, manter constância mesmo sem motivação. Disciplina estratégica, seguir o plano mesmo diante das distrações. Mas disciplina não deve ser uma prisão. Ela deve ser uma ponte entre o que você quer e o que precisa fazer para conquistar. A força da inteligência emocional liderar não é sobre mandar, é sobre conduzir. Quem lidera com inteligência emocional reconhece o clima da equipe, sabe o momento de cobrar e o momento de ouvir. Cria segurança psicológica para que os outros cresçam, assume erros quando necessário, inspira ao invés de oprimir. Essas características não enfraquecem a autoridade, elas ampliam o impacto do líder, porque as pessoas não seguem apenas ordens, elas seguem exemplos. Liderança começa em você, você não precisa estar em um cargo de chefia para ser líder. Liderança é influência, não posição. Um pai ou mãe lidera a família, um amigo lidera pelo conselho, um criador de conteúdo lidera pelo que compartilha, um funcionário lidera pelo exemplo no time. E, acima de tudo, você lidera a si mesmo. Se não há disciplina dentro, dificilmente haverá respeito fora. O perigo do descontrole. Um líder que não controla suas emoções pode se tornar o maior sabotador de seu próprio exército. Um acesso de raiva pode destruir confiança. Uma decisão precipitada pode arruinar um projeto inteiro.
Um silêncio na hora errada pode criar ressentimentos profundos. Por isso, a liderança começa com autoconsciência. Conhecer seus gatilhos, aprender a respirar antes de reagir, escolher bem as palavras. Isso é estratégia emocional. Conclusão. O general que inspira, vence guerras sem derramar sangue. Sun Tzu não via o líder como um déspota, mas como um guia. Alguém que inspira ordem pela clareza, que comanda pela sabedoria e que corrige com firmeza, mas sem ferir. Na vida real, o verdadeiro líder é aquele que transforma a equipe em um exército, não pelo medo, mas pela confiança. Disciplina é o que organiza. Inteligência emocional é o que sustenta. A junção das duas cria um líder imbatível. Vantagem competitiva. Oportunidade em meio ao caos. Sun Tzu afirmava: em meio ao caos também há oportunidade. Essa frase atravessou os séculos como um raio de sabedoria. Em tempos de crise, enquanto a maioria entra em pânico, os estrategistas enxergam com mais clareza. Onde todos veem confusão, eles veem aberturas. Onde muitos recuam, eles avançam. Não é sorte, é visão, é estratégia. É saber que o caos, por mais assustador que pareça, desorganiza os fracos e revela os fortes. O caso de Aline. Empreender em plena crise. Aline era cabeleireira e tinha um pequeno salão de bairro. Quando a pandemia chegou, precisou fechar as portas. O desespero bateu. Contas acumuladas, clientes sumindo e nenhum dinheiro entrando. Mas em vez de esperar as coisas voltarem ao normal, ela decidiu agir. Começou a gravar vídeos com dicas de cuidados capilares em casa, fez parcerias com fornecedores de produtos e criou kits personalizados para envio por delivery. Em 3 meses, estava vendendo mais do que quando o salão estava aberto. Ela transformou o caos em impulso. E quando tudo reabriu, não só tinha seus clientes antigos, como uma nova clientela virtual, fidelizada e multiplicada. A diferença entre o comum e o estratégico. Enquanto a maioria das pessoas reage, o estrategista analisa. Quando todos falam em crise, ele pensa em reinvenção. Ele não é alheio à dor, ao medo, às perdas, mas é movido por algo maior: propósito. O caos testa, revela, derruba quem está mal preparado, mas também abre espaço para ideias novas, soluções inesperadas e movimentos ousados. Porque o caos gera oportunidade, desorganiza o status quo. Velhos padrões deixam de funcionar. Isso abre espaço para quem pensa diferente, reduz a concorrência. Muitos param, recuam ou entram em pânico. Quem mantém a clareza se destaca, revela necessidades urgentes. Em momentos de crise, surgem dores imediatas. Quem oferece soluções rápidas, cresce. Cria espaço para inovação. Quando nada mais funciona, o novo ganha espaço. Enxergando como estrategista, imagine que você está no meio de uma tempestade. A maioria tenta correr. O estrategista observa o vento, a direção das nuvens e procura abrigo, ou usa a corrente a seu favor. A vantagem competitiva nasce dessa mentalidade. Quando seu setor desacelera, é hora de estudar o que ninguém está vendo. Quando todos estão gritando, é hora de ouvir. Quando o caos parece total, é hora de olhar mais fundo, porque ali, onde ninguém quer ir, mora a oportunidade que muda tudo. Mentalidade antifrágil. Existe algo além da resiliência. É a antifragilidade. O conceito vem de Nassim Taleb, que mostra que certas coisas não apenas resistem ao caos, elas se fortalecem com ele. Assim é o verdadeiro estrategista. Ele usa as quedas para subir, as perdas para aprender, as pausas para ganhar fôlego. E quando volta ao jogo, é mais forte do que antes. Exemplos modernos. Na tecnologia, startups como Airbnb e Uber nasceram em períodos de crise global. Na carreira,
Muitos profissionais cresceram porque decidiram aprender uma nova habilidade, enquanto os outros esperavam a tempestade passar. Na vida pessoal, relacionamentos se transformam em meio à pressão. Quem aprende a ouvir, cresce. Junto. Quem fecha os olhos, afunda. A chave: movimento com inteligência. O caos exige ação, mas não qualquer ação. É preciso inteligência, calma, leitura de cenário. Sun Tzu jamais recomendaria correr para o campo de batalha sem saber o que está acontecendo. Portanto, em momentos difíceis, pare, observe, entenda o novo mapa. E só então se mova, com foco, clareza e coragem. Conclusão: torne-se indispensável no meio da tempestade, enquanto o mundo corre em círculos. Seja o que anda em linha reta. Enquanto todos fogem da fumaça, seja quem entra para apagar o fogo ou descobrir o que há por trás dele. O caos não é o fim, é um convite para repensar, para inovar, para sair da multidão e construir algo que fará sentido mesmo quando a ordem voltar. Quem enxerga oportunidade no caos, nunca mais. Depende da sorte. A importância da espionagem. Informação é poder. Sun Tzu dizia com clareza: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se desconhece o inimigo e a si mesmo, perderá todas. Ele também enfatizava a importância dos espiões em qualquer exército. Não há arte maior do que saber o que o inimigo pensa. No mundo moderno, o conceito de espionagem ganhou outros nomes: pesquisa, análise de mercado, observação estratégica, leitura de cenário. Mas o princípio é o mesmo. Quem detém a informação, detém o poder. O caso de Daniel. Vencendo. Com dados, Daniel era dono de uma pequena marca de roupas masculinas. A concorrência era gigante. Em vez de tentar competir com preço ou gritaria nas redes, ele decidiu estudar. Passou 3 meses observando os comentários em lojas concorrentes, analisando o comportamento dos clientes, entendendo reclamações, desejos, padrões de compra. Percebeu algo que ninguém explorava: roupas para homens que usavam tamanhos maiores, com cortes modernos e caimento elegante. Lançou uma linha exclusiva para esse público e em 6 meses dobrou o faturamento. Ele não chutou. Ele leu. Ele espionou. De forma estratégica, ética e inteligente. A nova arte da espionagem. Nos dias atuais, espionagem não envolve disfarces ou escutas secretas, mas exige algo que poucos têm: atenção profunda. Ouça os comentários do seu público. Leia as entrelinhas nas postagens da concorrência. Observe tendências antes que virem moda. Analise padrões de consumo, de comportamento, de comunicação. A maioria fala. Os estrategistas observam. Informação de valor. A moeda do século XXI. Se antes o ouro determinava o poder, hoje é a informação que define quem governa, seja uma empresa, uma marca ou até um movimento social. Veja, os gigantes da tecnologia dominam o mundo porque sabem mais sobre você do que você mesmo. Políticos são eleitos com base em dados, algoritmos e perfis comportamentais. Marcas criam campanhas precisas porque estudam cada detalhe dos hábitos de seus consumidores. Ignorar. Isso é como entrar em uma guerra sem mapa. Espionar não é manipular, é entender. Alguns veem o ato de estudar o outro como manipulação. Mas espionagem estratégica é compreensão profunda, é entender para servir melhor, para se posicionar melhor, para se proteger melhor. Imagine um líder que conhece as dores e motivações de sua equipe. Ele antecipa conflitos, oferece soluções certas e gera lealdade. Isso é estratégia pura. Como aplicar a espionagem no dia a dia, nas redes sociais. Observe o que as pessoas elogiam, reclamam, compartilham. Isso mostra o que elas valorizam.
Nos concorrentes, veja como se comunicam, o que estão lançando, onde estão investindo. Isso revela oportunidades e brechas. No ambiente de trabalho, perceba as dinâmicas invisíveis. Quem influencia quem? Quem está insatisfeito? Quem está crescendo? Na sua vida pessoal, ouça mais, observe mais. Muitas vezes, o que alguém não diz, diz tudo. O erro de agir sem dados. Quem se move sem informação, se expõe. Toma decisões pelo achismo. Cria estratégias que não têm base. E depois se frustra com os resultados. A estratégia verdadeira é alimentada por dados, por percepção, por escuta ativa. É como jogar xadrez sabendo as próximas 3 jogadas do adversário. Não é trapaça, é preparação. A informação. É inútil, sem ação, saber muito, e não fazer nada é igual a não saber. Portanto, o segredo está em agir com base nas informações coletadas. Ajustar o discurso, mudar o produto, alterar o caminho, sempre de forma consciente e orientada. Conclusão. Espionar é escutar o mundo com atenção estratégica. Em um tempo onde todos estão ocupados falando, o verdadeiro estrategista se destaca por ouvir o mercado, ouvir o time, ouvir os sinais do tempo. Quem sabe ouvir, sabe antecipar. Quem sabe antecipar, raramente perde. E quem raramente perde, torna-se imbatível com o tempo. Porque, no fim das contas, o conhecimento, mesmo silencioso, grita mais alto do que qualquer força bruta. Ataque com propósito. O valor da ação focada Sun Tzu foi direto. Aquele que tenta atacar tudo, enfraquece seu exército. Vivemos em uma época em que a distração é constante e a tentação de fazer tudo ao mesmo tempo, maior ainda. As pessoas querem abrir 10 negócios, começar 5 projetos, manter 3 redes sociais ativas e ainda conquistar uma vida pessoal plena. Mas no final, ficam exaustas e com pouca vitória real. A ação sem foco é como atirar uma flecha em várias direções ao mesmo tempo, nenhuma atinge o alvo. O erro de estar ocupado demais. Gabriel era um designer talentoso. Aceitava todos os trabalhos que surgiam, sites, logotipos, capas de livros, identidades visuais, postagens para redes sociais. Trabalhava 12 horas por dia, mas estava sempre correndo atrás do prejuízo. Um dia, parou tudo. Reviu seus melhores projetos e percebeu um padrão. Sua verdadeira força estava em criar marcas completas, com conceito, narrativa, identidade. Então, decidiu focar apenas nisso. Seus lucros dobraram, sua qualidade de vida também. Ele parou de atirar para todos os lados e passou a mirar com precisão. Gabriel entendeu que mais do que agir, é preciso agir com direção. O ataque certeiro é aquele que tem um porquê. Sun Tzu ensinava que atacar não é a primeira opção. Mas quando for inevitável, que seja certeiro, pontual e com o máximo de impacto. No mundo moderno, atacar significa agir com intensidade em direção a um objetivo. Pode ser lançar um produto, mudar de carreira, terminar um relacionamento tóxico, assumir uma posição pública, fazer um investimento ousado. Mas, em todos os casos, a regra é a mesma. Só ataque se tiver clareza de por que está fazendo. Isso porque a ação sem propósito gasta energia, mas não gera resultados. A diferença entre agir e se movimentar, nem toda movimentação é progresso. Às vezes, estamos apenas ocupando espaço. Parece que estamos indo para frente, mas estamos girando em círculos. Agir de forma estratégica é diferente. É como usar uma espada afiada. Um único corte, bem feito, vale mais do que 1000 movimentos aleatórios. Por isso, antes de agir, pergunte: essa ação me aproxima do meu objetivo? Estou atacando o ponto certo? Ou só me distraindo do que é difícil? Isso vai me dar retorno real ou apenas sensação de produtividade? A disciplina do focar é dizer não
Há muitas oportunidades que parecem boas, mas que te desviam do caminho. Isso exige coragem. Coragem para não agradar todo mundo. Coragem para seguir um plano mesmo quando os outros estão indo por outro. Coragem para ficar firme quando o mundo diz que você deveria fazer mais coisas. Sun Tzu sabia. O exército vitorioso é o que concentra força em um ponto decisivo, não o que se dispersa tentando vencer todos ao mesmo tempo. O momento certo também importa. A ação estratégica não é só o que fazer, mas quando fazer. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se agir na hora errada, ela falha. Da mesma forma, um pequeno movimento feito no tempo certo pode gerar uma transformação gigantesca. Tempo e foco são irmãos, e quem os domina age como um mestre. Exemplo de ação focada no mundo real. Apple não tenta agradar todos os tipos de clientes. Ela tem foco, simplicidade, precisão, e é isso que a torna poderosa. Grandes atletas não treinam todos os esportes. Eles escolhem um e vão fundo. O foco os faz campeões. Pessoas bem-sucedidas financeiramente não investem em tudo. Elas estudam, escolhem e mantêm o foco. Conclusão. Um único golpe pode decidir a batalha em um mundo viciado em excesso. A verdadeira vitória pertence aos que sabem escolher poucas batalhas e vencê-las com força total. Seja preciso, seja intencional e, acima de tudo, seja fiel ao seu propósito. Porque não vence quem faz mais, vence quem faz o que importa. O tempo é seu aliado. Aguarde o momento certo, Sun Tzu escreveu. Aquele que se apressa em combater sem conhecer a situação do inimigo será derrotado. Na arte da guerra e da vida, o tempo não é inimigo, é estratégia. Vivemos em uma era de ansiedade onde tudo precisa ser para ontem. As pessoas querem resultados imediatos, respostas instantâneas, vitórias rápidas. Mas os mestres da estratégia sabem, quem domina o tempo, domina o jogo. O poder da espera. Ativa e espera. Não é inércia. Esperar com sabedoria é agir sem pressa, é preparar-se enquanto o cenário amadurece. É estar em movimento interno enquanto o mundo externo ainda não está pronto. É como o bambu chinês. Passa anos crescendo para baixo, criando raízes. Quando finalmente rompe a terra, cresce metros em semanas. O crescimento só parece rápido, mas é fruto de uma longa preparação invisível. A história de Letícia. O tempo como sócio Letícia era uma redatora brilhante. Sonhava em escrever um livro, mas sabia que ainda não tinha vivência suficiente para tocar as pessoas como gostaria. Em vez de publicar apressadamente, ela decidiu esperar. Mas não ficou parada. Escreveu contos, observou o comportamento das pessoas, estudou narrativas, aprofundou seu olhar sobre o mundo. O tempo passou. E quando lançou seu primeiro livro, foi um sucesso imediato. As pessoas diziam, você escreve com alma. Ela sabia o segredo. Não era só alma, era maturação. Ela não apenas teve uma ideia. Ela esperou o tempo certo para que a ideia virasse verdade. A natureza nunca erra o tempo. Na natureza, tudo tem sua hora. A fruta madura colhe-se no tempo certo. Antes disso, está azeda. Depois, podre. A semente plantada fora da estação não floresce, por mais fértil que seja. A tempestade, por mais forte que pareça, um dia passa. Assim também são os nossos projetos, decisões e confrontos. O tempo certo faz da mesma ação uma vitória ou um desastre. Por que agir na hora errada custa tão caro? Ansiedade cega. Decisões tomadas no calor da emoção raramente são sábias. Cenário incompleto. Você pode não ter informações suficientes ainda. Recursos imaturos. Pode faltar dinheiro, energia, apoio, preparo emocional.
impressão equivocada. O outro lado pode não estar pronto para ouvir ou aceitar sua ação. Por isso, esperar não é covardia. É inteligência emocional, é economia de energia, é preparação para o golpe certo na hora exata. O relógio do estrategista, estrategista, vive com um relógio interno. Ele observa, lê os sinais, entende os ritmos. Enquanto os outros se desesperam, ele planeja. Enquanto os outros correm, ele caminha firme. E quando chega a hora, ele não hesita. Porque quem se preparou não precisa temer o momento. Como usar o tempo ao seu favor? Estude durante os períodos de estagnação. Desenvolva suas habilidades silenciosamente. Aguarde o melhor cenário para agir, sem parar de construir. Não entre em brigas só para responder. Entre para vencer. O tempo amadurece pessoas, ideias e estratégias. Quem respeita o tempo é respeitado por ele. O grande erro, confundir velocidade com progresso. Vivemos sob a ilusão de que quem chega primeiro vence. Mas muitas vezes quem chega antes se perde, ou se cansa antes da linha de chegada. O verdadeiro progresso não está na pressa, mas na consistência. Conclusão. O tempo não atrasa, ele alinha. Há momentos em que tudo parece parado, em que nada acontece. Mas é aí que a raiz cresce, que a ideia se fortalece, que o guerreiro se afia em silêncio. Espere, mas prepare-se enquanto espera, porque o tempo não espera quem está parado, mas favorece quem se move com sabedoria. Como diria Sun Tzu, a paciência é uma forma de força. Disfarce suas intenções. A arte da persuasão e da estratégia oculta Sun Tzu deixou uma das lições mais afiadas de toda a sua obra. Toda guerra se baseia no engano. Não se trata de mentir. Trata-se de não entregar seu plano antes da hora certa, de não deixar seu adversário prever seu próximo passo, de não revelar ao mundo a verdadeira carta que você carrega até que seja o momento exato de jogá-la. No mundo atual, onde tudo é compartilhado, exibido e exposto nas redes, essa lição se torna ainda mais valiosa. Quem mostra demais, entrega seu poder. A história de Breno. O estrategista silencioso Breno era gerente de uma grande empresa. Tinha ambições claras de subir, mas nunca falava disso abertamente. Enquanto colegas disputavam a atenção dos diretores, ele observava, estudava os processos internos e fortalecia alianças silenciosas. Durante um grande replanejamento da empresa, quando vários foram demitidos por jogos de ego e exposição excessiva, Breno foi promovido. Disseram que ele era o único que pensava como um verdadeiro general. Ele venceu sem nunca brigar, porque nunca revelou seu jogo. Por quê? O mundo moderno valoriza quem fala menos hoje em dia. Há uma cultura de mostrar tudo: planos, metas, conquistas, bastidores. Mas os verdadeiros estrategistas sabem que nem tudo deve ser revelado. Quem fala demais mostra seus pontos fracos. Quem se apressa em se exibir perde a força da surpresa. Quem revela suas emoções com facilidade é facilmente manipulado. Controle sobre o que se mostra é controle sobre o que se pode conquistar. A arte de ser claro, mas nunca previsível. Disfarçar intenções não significa ser falso. Significa ser estrategicamente opaco. Você pode ser educado, verdadeiro e transparente, e ainda assim não precisar mostrar tudo o que está pensando, planejando ou desejando. Essa é a base da persuasão estratégica. Mostrar o suficiente para conquistar confiança e esconder o suficiente para manter o poder. Aplicações modernas da estratégia oculta. Nos negócios, nunca exponha totalmente sua margem de lucro, seus fornecedores ou seus próximos movimentos ao mercado. Na carreira, evite falar demais sobre suas ambições e estratégias de crescimento. Deixe que seu desempenho fale. Nas relações pessoais, nem todos precisam saber tudo sobre sua vida.
Há força no mistério, há equilíbrio na reserva. Na comunicação digital, evite postar seus planos antes de concretizá-los. Faça primeiro, mostre depois ou nem mostre. A diferença entre manipular e persuadir a manipulação esconde a verdade para tirar vantagem. A persuasão estratégica dosa a verdade para não perder a vantagem. É como jogar xadrez. Você não mente sobre suas peças, apenas não revela seu próximo movimento. Os riscos de ser transparente demais, você vira alvo fácil. Você se torna previsível. Você entrega vantagem a quem nem sabia que estava competindo com você. Em muitas situações, o silêncio pode ser mais ameaçador que qualquer fala. A dúvida que você causa nos outros é uma arma silenciosa. Quando falar e quando calar, use o poder da intenção disfarçada para gerar curiosidade, atrair aliados e confundir adversários. Mas quando chegar a hora de agir, haja com força total, sem hesitação. A chave está no equilíbrio. Planeje em silêncio. Movimente-se com sutileza, haja com clareza, mas sem entregar sua alma ao jogo. Conclusão. Quem controla o que revela, comanda o que conquista. A verdadeira força muitas vezes está em parecer fraco, a verdadeira inteligência em parecer comum. O verdadeiro estrategista sabe: quem é subestimado tem liberdade para surpreender. Disfarçar intenções não é fraqueza, é proteção, é inteligência. É garantir que quando o momento da vitória chegar, ninguém tenha visto ela vindo. Moral e motivação. O espírito da equipe é a chave. Sun Tzu foi direto. Um exército que não tem moral é um exército já derrotado. Não importa a qualidade das armas, a genialidade do plano ou a força bruta de um líder. Se os soldados estão desmotivados, divididos ou sem propósito, o colapso é apenas uma questão de tempo. Nos dias de hoje, os exércitos mudaram de forma. São times corporativos, equipes criativas, grupos de empreendedores, famílias ou comunidades. Mas a regra continua válida. Sem moral, não há vitória. O caso de Clara. A líder que reacendeu o espírito Clara assumiu a gestão de um time em crise. A produtividade estava baixa, as brigas internas eram constantes e todos pareciam exaustos. Ela sabia que não bastava impor metas. O problema não era técnico, era emocional. Ela então fez algo incomum. Antes de qualquer mudança de processo, dedicou semanas para conversar com cada membro da equipe individualmente. Quis entender dores, frustrações, sonhos, criou pequenos rituais de reconhecimento, incentivou pausas conscientes, reformulou a comunicação interna com mais escuta do que cobrança. Resultado: o time voltou a sorrir, a produtividade disparou e, o mais importante, o grupo virou uma unidade verdadeira. Moral não se exige, se constrói. A motivação não pode ser forçada, mas pode e deve ser cultivada. Quando uma equipe acredita na missão, se sente vista e ouvida, e percebe que faz parte de algo maior, a performance naturalmente se eleva. Pessoas engajadas erram menos, criam mais, ajudam umas às outras, permanecem nos momentos difíceis. O verdadeiro combustível de uma equipe não é o salário, nem os prêmios. É o propósito compartilhado, a sensação de que o que se faz tem valor e de que ninguém está sozinho nessa jornada. Sun Tzu liderava exércitos inteiros com base em honra, lealdade e propósito. Nos dias de hoje, esses valores continuam sendo o que sustentam grandes empresas, movimentos e projetos. Como construir moral em qualquer grupo? Crie clareza de missão. As pessoas precisam saber o porquê do que fazem. Reconheça contribuições. Pequenos elogios sinceros fazem grandes diferenças. Demonstre empatia.
Um bom líder enxerga o ser humano por trás do profissional. Comunique com verdade. Nada destrói mais a moral que promessas vazias ou manipulações. Dê autonomia. Confiar no time gera responsabilidade e orgulho. Corrija com justiça. Quando necessário, a disciplina precisa vir acompanhada de respeito. Quando a moral se rompe, times que perdem o espírito se tornam frágeis. A fofoca substitui. A colaboração. O medo toma o lugar da criatividade. A competição interna destrói a visão coletiva. Um time dividido é um exército vencido antes da batalha. Por isso, a função do líder não é apenas planejar a estratégia, é manter a chama da confiança acesa. Motivação individual também é um dever pessoal. Se você é parte de uma equipe, e todos nós somos de alguma forma, precisa cuidar da sua motivação interna também. Como você se cuida? O que te move? Como você lida com os momentos de queda? Lembre-se, você é parte da engrenagem. E um elo enfraquecido pode comprometer todo o sistema. A força invisível que vence guerras, não vemos a moral em planilhas, mas sentimos no clima da sala, no tom dos e-mails, no brilho dos olhos. Ela está nas entrelinhas, no vamos juntos que se ouve antes de um projeto difícil. No conte comigo, que surge no momento da crise. Essa força invisível é o que transforma grupos em exércitos invencíveis. Conclusão: o coração da tropa é mais forte que o braço do general Sun Tzu sabia. Sem espírito, não há vitória. Quem lidera com alma, inspira. Quem se conecta com a missão, transforma. Quem motiva com verdade, constrói legados. O verdadeiro campo de batalha está dentro das pessoas, e quem vence lá dentro, vence em qualquer lugar. Adapte-se ou morra. A regra de ouro do século XXI. Sun Tzu escreveu: seja extremamente sutil, até o ponto de não ter forma. Seja completamente misterioso, até o ponto de ser silencioso. Assim, você poderá dirigir o destino do oponente. Com essa frase, Sun Tzu antecipou o que hoje conhecemos como adaptabilidade. No campo de batalha, vencer nem sempre é sobre ter mais força ou recursos, mas sobre mudar de forma quando o cenário exige. E no mundo atual, que muda a cada segundo, adaptar-se deixou de ser uma vantagem. Virou uma questão de sobrevivência. O caso de Amanda, de loja física a império digital. Amanda era dona de uma pequena loja de decoração no centro da cidade. Por anos, sua clientela era fiel, os lucros estáveis. Mas então vieram as mudanças. Mais compras online, menos movimento no centro, concorrência com grandes plataformas. Ela resistiu por um tempo, até perceber que não dava mais para continuar no modelo antigo. Amanda, então, estudou marketing digital, montou uma loja virtual, começou a postar conteúdos criativos no Instagram e TikTok e criou uma comunidade em torno da ideia de casas com alma. Em 2 anos, sua loja física se tornou apenas um showroom. O negócio cresceu 300% no digital. Ela entendeu o segredo: quem não muda, some. Quem muda, lidera. Adaptar-se não é fraqueza, é inteligência estratégica. Muitos confundem firmeza com rigidez. Mas firmeza está na visão, não na forma. Um estrategista de verdade sabe o que quer, mas aceita mudar o caminho quando necessário. Imagine uma flecha lançada em linha reta. Se o vento muda, ela erra o alvo. Agora imagine um míssil com sensores que corrigem a rota a cada segundo. Esse acerta o alvo, mesmo com turbulência. Você é a flecha ou o míssil? Os perigos da rigidez. Empresas que ignoram tendências desaparecem. Profissionais que se recusam a aprender novas habilidades perdem espaço. Relacionamentos que não se adaptam às fases da vida viram prisão. Criadores de conteúdo que repetem fórmulas antigas perdem relevância. A rigidez mata. A flexibilidade salva. Como desenvolver a adaptabilidade? Abrace o desconforto. Mudança dói. Mas é nessa dor
que nascem as grandes reinvenções. Estude constantemente. O novo exige aprendizado constante. Nunca se ache pronto. Ouça o ambiente. O que as pessoas estão dizendo? O que mudou? O que já não funciona? Teste sem medo. Não espere ter tudo perfeito. Experimente, ajuste, melhore. Desapegue do velho. Às vezes, o que te trouxe até aqui não te levará adiante. Adapte-se internamente também. Adaptabilidade não é só externa, ela começa dentro. Você precisa ajustar sua mentalidade, mudar hábitos, rever crenças, deixar ir o que não te serve mais. Sun Tzu sabia que o guerreiro mais perigoso é aquele que muda de forma como a água. Ele se molda ao terreno, passa por entre pedras, contorna obstáculos e vence, não por força, mas por fluidez. Exemplos claros da nova era. O Uber não venceu por ser melhor, venceu porque se adaptou ao novo estilo de mobilidade. Netflix começou como uma locadora digital, mas mudou a tempo para streaming. Grandes marcas se reinventam a cada ano, porque sabem que o consumidor muda o tempo todo. Você também precisa se reinventar, não para agradar os outros, mas para continuar existindo com impacto. Conclusão: seja como a água, mude de forma, nunca de essência. Segredo não é mudar quem você é mudar como você age, reage e entrega o que tem de melhor, conforme o mundo ao seu redor se transforma. O líder, o guerreiro, o empreendedor e o ser humano que aprende a se adaptar, não só sobrevive, ele prospera, lidera e vence. No campo de batalha da vida, você não precisa ser o mais forte, precisa ser o mais flexível. Domine a arte da retirada estratégica. Sun Tzu dizia: evitar batalhas inúteis é a marca do verdadeiro general. Na nossa cultura moderna, aprendemos que desistir é fraqueza, que recuar é sinal de derrota, que parar é o mesmo que perder. Mas Sun Tzu, estrategista milenar, pensava o oposto. O verdadeiro guerreiro é aquele que sabe quando parar. Porque nem toda batalha vale o preço, nem toda vitória vale o desgaste, nem toda insistência leva ao crescimento. A história de Sérgio. Quando recuar foi o maior avanço. Sérgio era dono de um restaurante de comida artesanal em um bairro que começava a ser tomado por grandes redes. Por mais que ele lutasse, os lucros caíam mês a mês. Entrou em dívidas, sacrificou o tempo com a família, perdeu o brilho nos olhos, mas ele se recusava a fechar. Tinha medo de fracassar, até que um dia, exausto, tomou a decisão. Fechou o restaurante e se dedicou a consultorias para chefes iniciantes. Em poucos meses estava ganhando mais, com menos esforço, e finalmente voltou a viver com leveza. Ele entendeu. Recuar de uma batalha não é abandonar a guerra, é escolher onde vale a pena lutar. Saber recuar é saber preservar. O general inteligente não insiste quando o terreno é desfavorável. Ele recua, reagrupa, estuda e volta mais forte, em um campo mais propício. Na vida, vale o mesmo. Um negócio que já não se sustenta. Um relacionamento que só machuca. Um projeto que te esgota sem retorno. Uma parceria que só suga. Recuar não é perder. É escolher não desperdiçar. As razões para uma retirada estratégica. Preservar recursos. Tempo, energia, dinheiro e saúde são limitados. Reduzir danos. Às vezes, continuar é pior do que parar. Redirecionar foco, sair de uma luta inútil, abre espaço para uma oportunidade real, manter a dignidade. Nem tudo precisa terminar com sangue. A sabedoria permite saídas elegantes, mas cuidado, não confunda retirada com fuga. Fugir é agir por medo. Recuar é agir por estratégia. Fugir é abandonar tudo sem plano. Recuar é dar um passo atrás para enxergar melhor. Fugir é fraqueza. Recuar é inteligência. A diferença está na consciência da decisão. O orgulho é o maior inimigo da retirada.
Muitas vezes insistimos em algo apenas por orgulho. Não queremos parecer fracos. Não queremos admitir que erramos. Não queremos dar o braço a torcer, mas o orgulho já derrubou impérios inteiros e continua derrubando projetos, famílias, carreiras e até vidas. Lembre-se, quem precisa provar algo o tempo todo vive em guerra com o próprio ego. Exemplos modernos de retiradas inteligentes. Grandes empresas saem de mercados que não dão retorno para focar onde tem mais força. Líderes mudam de discurso quando percebem que a rota não faz mais sentido. Criadores de conteúdo ajustam seu foco quando percebem que o público mudou. Pessoas sábias encerram ciclos, com gratidão, não com ressentimento. Como saber a hora de recuar? Quando você está dando tudo e mesmo assim só colhe desgaste. Quando o custo emocional supera os possíveis benefícios. Quando a única razão para continuar é o medo do que os outros vão pensar. Quando você sente que, se continuar, vai se perder de si mesmo. Conclusão: recuar é uma forma de continuar, com mais força. O campo de batalha da vida é longo. Há guerras que duram anos. Insistir em batalhas ruins te tira do jogo antes da hora. O verdadeiro estrategista escolhe onde, quando e com quem lutar. E tem a humildade de entender que não se ganha tudo, mas se aprende com tudo. Domine a arte da retirada, porque só quem sabe parar na hora certa consegue continuar por muito mais tempo. Use a energia do adversário ao seu favor. Sun Tzu ensinava: quando o inimigo estiver com raiva, perturbe-o. Quando estiver relaxado, exaura-o. Quando estiver unido, divida-o. Mas, acima de tudo, ele entendia um princípio sutil e poderoso. Não lute contra a energia, redirecione-a. É a sabedoria de usar a própria força do adversário para vencer com o mínimo de desgaste. No jiu-jitsu, isso é arte. Na vida, isso é maestria. A história de Luana, transformando crítica em combustível. Luana era uma influenciadora de finanças pessoais. Crescia de forma orgânica, até que um especialista conhecido começou a criticá-la publicamente, dizendo que seus conselhos eram simplistas. Ela poderia revidar, poderia entrar em guerra nas redes, mas escolheu diferente. Ela transformou a crítica em conteúdo. Fez uma série de vídeos intitulada Descomplicando o que dizem ser complicado. Com leveza, humor e fatos, ganhou o dobro de seguidores, inclusive alguns do crítico. Luana entendeu: a energia negativa pode ser usada como impulso, se você souber como redirecioná-la. O erro comum: revidar com raiva quando alguém nos ataca. A primeira reação é responder, contra-atacar, gritar mais alto. Mas isso só alimenta o fogo do conflito. Sun Tzu sabia que, ao fazer isso, você perde foco e energia. Em vez disso, o mestre estrategista absorve a força do ataque e a usa ao seu favor. É o princípio do bambu. Ele se curva com o vento e nunca se quebra. Como usar a força do outro estrategicamente transforme ataques em visibilidade. Toda crítica pública é uma chance de mostrar sua elegância, preparo e domínio. Converta a oposição em aprendizado. O que incomoda nos outros, muitas vezes, aponta algo que precisamos melhorar ou ressignificar. Revele o vazio por contraste. Quando o outro usa violência ou grosseria, sua serenidade se torna ainda mais poderosa. Deixe o outro se desgastar. O impaciente se consome sozinho. Basta esperar e manter a postura. Na vida real, exemplos práticos. Concorrência desleal? Estude o que eles fazem de bom, melhore ainda mais e surpreenda. Críticas pessoais? Responda, com ação e resultados. Nada silencia mais do que consistência. Provocações no trabalho? Mantenha o foco no seu desempenho. O ambiente sempre percebe quem está desequilibrado e quem está no controle. A diferença entre fraco e flexível. Alguns acham que absorver é se submeter. Mas não se trata disso.
O fraco abaixa a cabeça por medo. O flexível se curva com estratégia, sabendo quando e como levantar. É como na arte da vela. O vento que empurra o barco é o mesmo que, se mal usado, vira tempestade. O segredo está no ajuste da vela, não na força do vento. Quando resistir é burrice. E ceder é inteligência. Imagine lutar contra uma correnteza com os braços. Você se cansa rápido e não sai do lugar. Agora imagine flutuar, entendendo o ritmo da água, usando-a ao seu favor. A vida funciona assim. Nem toda energia precisa ser combatida. Muitas vezes, ela pode ser canalizada. O segredo não está em vencer o outro. Está em vencer com o outro sem que ele perceba. Conclusão: a força do outro é seu presente. Se você souber recebê-lo, Sun Tzu era mestre em usar a força dos outros para crescer. Ele sabia que não precisamos ser mais fortes, mais rápidos ou mais barulhentos. Precisamos ser mais inteligentes. E inteligência, no campo de batalha ou da vida, é saber que até os ventos contrários podem empurrar seu barco, se você souber ajustar a vela. A vitória silenciosa. Quando ninguém precisa saber que você venceu, Sun Tzu, com sua sabedoria milenar, escreveu: o auge da excelência não é vencer todas as batalhas, mas derrotar o inimigo sem lutar. Mas ele poderia ter ido além. O auge da vitória é quando você vence e não precisa que o mundo saiba. Vivemos em uma era de exposição, onde conquistas viram postagens, onde realizações precisam de curtidas, onde a vitória só parece real quando é aplaudida. Mas o verdadeiro estrategista não joga para os aplausos, ele joga para o resultado. A história de Marcos. Vitória sem holofotes. Marcos era um programador genial, mas discreto. Enquanto muitos colegas divulgavam cada linha de código nas redes, ele preferia o silêncio. Um dia surgiu um desafio gigantesco na empresa: recuperar uma base de dados aparentemente perdida. Sem prometer nada, sem se exibir, ele ficou 2 dias imerso no código. Recuperou tudo. Salvou milhões em prejuízo e ainda apontou falhas que poderiam gerar novos riscos. A diretoria o chamou. Ofereceram um cargo de liderança. Ele aceitou com um sorriso e voltou ao seu posto. Nenhum post, nenhuma fanfarra. Apenas resultado. Marcos venceu e o mundo nem soube. A maturidade da vitória interna, a vitória silenciosa, é aquela que não precisa provar nada a ninguém. É quando você não busca reconhecimento, porque sua paz, sua evolução, sua liberdade já são o prêmio. Essa é a forma mais poderosa de vitória, a que te liberta, a que não te escraviza ao ego, a que constrói sem precisar destruir, a que cresce sem barulho, como as raízes de uma árvore centenária. Porque o silêncio tem poder? Protege sua energia. Ao não exibir tudo, você se blinda do desgaste da validação externa. Mantém você imprevisível. O mundo não sabe seu próximo passo, e isso é estratégia pura. Preserva a humildade. Você não se perde no orgulho da conquista. Constrói consistência. Em vez de buscar aplausos, você busca melhoria real. O mundo grita. Os mestres sussurram. Enquanto a maioria vive em busca de reconhecimento, os verdadeiros líderes vivem em busca de resultado. E resultado sólido é aquele que permanece mesmo quando o barulho acaba. O estrategista vence e segue seu caminho. Não precisa provar nada, não precisa vencer outra vez só para ser lembrado. Ele venceu de verdade. E isso basta. Como aplicar a vitória silenciosa na vida, no crescimento financeiro? Não é sobre mostrar o carro novo, é sobre dormir tranquilo. Na carreira, não é sobre impressionar o chefe, é sobre se tornar indispensável. Nos relacionamentos, não é sobre exibir um casal feliz, é sobre viver a intimidade com verdade. No desenvolvimento pessoal, não é sobre postar que você mudou, é sobre mudar. E ponto.
A vitória que ninguém tira, o que é gritado pode ser contestado. O que é exibido pode ser invejado, mas o que é vivido com verdade não pode ser apagado. A vitória silenciosa é a que permanece mesmo quando o tempo passa, mesmo quando os palcos se apagam, porque ela está dentro, está no olhar, na respiração leve, na consciência limpa. Conclusão: que sua maior vitória seja ser quem você é, sem precisar provar. Sun Tzu venceu sem precisar da guerra. Você pode vencer sem precisar da plateia. A vitória silenciosa é a mais sólida, a mais elegante, a mais libertadora. No fim, você saberá que venceu, e isso será suficiente. Fim do livro. A Arte da Guerra no século XXI.